Oi. A falta de dinheiro para investimento no orçamento da União prejudica vários programas do governo, entre eles o Minha Casa Minha Vida. A Câmara vem discutindo o assunto. A preocupação é grande por conta dos números. Faltam cerca de 7 milhões de moradias no Brasil. O Câmara debate e discute o assunto com os deputados delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio, e deputado Padre João, do PT de Minas. Deputado Padre João, vamos começar com o senhor. Qual que é o problema agora do Minha Casa Minha Vida? Olha, de fato, acho que esse problema ele não é de agora. A gente já denunciava essa situação ainda com a emenda constitucional 241, melhor, era a PEC 241, hoje é a emenda constitucional 95, do congelamento nos investimentos em saúde, educação e ação social. Então, vai tendo corte. Hoje, se for aprovar do jeito que está, um corte de mais de 41%, e não tem como tocar os projetos já em curso, é um problema sério de você ter obras paradas e ainda não ter essa possibilidade de novas contratações. E que também orçamento é uma questão de prioridade. Não tem sido prioridade as ações sociais, mesmo também, assim como de educação. Então, não tem recurso, não tem as contratações e o povo, um déficit habitacional astronômico, tanto urbano quanto rural, e um orçamento que as pessoas poderiam buscar em relação à qualidade de vida, à dignidade, fica pagando aluguel de uma coisa que nunca vai ser dela. Bom, deputado delegado Antônio Furtado, o senhor, como partido do governo, como é que o senhor vê essa questão do Minha Casa Minha Vida? É prioridade ou não? Como é que está a questão de orçamento também, né? Bem, sempre nós temos que entender que permitir que as famílias brasileiras tenham moradia digna, é e sempre será uma prioridade. Como você bem frisou, hoje nós temos um déficit de 7 milhões de unidades. A Fundação Getúlio Vargas, Padre João, deixa claro que até 2025 a tendência é que suba para 14 milhões de unidades que vão fazer falta ao nosso país. O que a gente tem que entender? Eu entendo que há, sim, uma grande propriedade em levarmos adiante o programa Minha Casa Minha Vida. Só que não nos moldes que ele existe hoje. Vamos lembrar que ele foi criado em 2009, várias unidades foram entregues, mas essas unidades não estão atendendo de forma adequada à necessidade dos proprietários. E por que isso acontece? Seja por problemas de má execução, de materiais que são empregados de baixa qualidade, eu sei, porque nós acompanhamos, há situações que um ano depois você tem janelas que estão despencando, você tem telhados que o vento leva, você tem chuvas que infiltram. Então as pessoas não podem ser iludidas. Elas não podem muitas vezes sair de uma área de risco acreditando que estão realizando um sonho para um ano depois perceber que Minha Casa Minha Vida, na verdade, é um pesadelo. Então esse é um primeiro ponto que a gente tem que destacar. Outro ponto também é a questão da enorme insegurança que muitos desses conjuntos habitacionais acabam atravessando. Seja por ação de traficantes, seja por ação de milicianos. E eu posso falar porque sou delegado de polícia no Rio de Janeiro. Nós sabemos que, infelizmente, várias dessas famílias são expulsas, são obrigadas a deixar os seus pertences na casa, são obrigadas a continuar pagando o valor das parcelas na Caixa Econômica para que o miliciano coloque uma outra pessoa ali, faça uma venda ilegal. Ele vai cobrar por serviços como luz, como gás, como uma TV a cabo clandestino. Então o Estado não pode, simplesmente, a União não pode fazer um programa e depois abandonar a própria sorte àqueles moradores sem dar saneamento, sem dar saúde, sem dar educação. Então, na minha análise, o que se passa hoje é uma reavaliação do programa para que os gastos sejam feitos de forma adequada e aí sim você vai fazer essas pessoas poderem criar sua família de uma forma feliz. Deputado Padre João, você acha que falta, essa parte do acompanhamento faltou no início, do Executivo, do Governo, no programa Minha Casa Minha Vida? Mariana, uma contratação que você faz para reformar o seu banheiro pode dar algum problema. Então, nenhuma construção, nenhuma obra está isenta. Muito menos um programa de tamanho alcance que atingiu mais de 5 mil municípios, tinha a execução ali de Minha Casa Minha Vida. Então, às vezes, um empreiteiro irresponsável, um empreiteiro que é uma exceção. Isso não é a regra no programa. Eu conheço centenas de empreendimentos do Minha Casa Minha Vida.
com materiais de ótima qualidade, com tudo, com aquecedor solar, entendeu? Então, é um programa de um grande alcance social. O problema de traficante não é um problema do Minha Casa Minha Vida, é um problema de segurança pública. Então, cadê a polícia? Cadê o sistema de inteligência para identificar? E pode ter isso, é pontual, não é regra, não é universal. Então, nós temos que resolver os problemas e não cortar o orçamento. Não é prioridade desse governo quando tem uma portaria que suspende os terrenos públicos, terras ociosas, que às vezes estão lá servindo para o tráfico, para entulho e tudo, terras próprias para conjuntos habitacionais, suspende para o Minha Casa Minha Vida, no linha 1, que é aquele da faixa 1, que é de interesse social. Então, não é problema de fato não é prioridade para o governo. Não é prioridade, não tem orçamento. Eu acho que falta a visão do governo, delegado, em relação a enxergar o grande alcance. Porque o beneficiário não é aquela família que está recebendo a casa. Todos os brasileiros acabam sendo beneficiados. Desde a extração de areia. Olha, nós estamos aí com mais de 15 milhões de desempregados. É um programa que chegou num topo, no auge, que gerou 5 milhões de empregos. É a extração de areia, é o caminhoneiro, é a fábrica de tijolo, é a fábrica de cimento, e, além do pedreiro, do carpinteiro, do eletricista. Acho que falta essa visão do governo, do alcance social, que gera emprego em todos os lados, no país inteiro, no país inteiro. Então, nós não vamos superar o desemprego, não vai ser reforma de previdência, não vai ser reforma tributária, se a gente não investir nos programas sociais. Se não retomar o orçamento, vai ser mais mentira para o povo e não vamos reverter essa situação de tanto desemprego com um programa como esse. Ou seja, é verdade que beneficia quem tem a casa, vai ficar livre do aluguel, vai baixar a energia elétrica, porque o Minha Casa ele foi só aprimorando. Tinha problemas? Foi no governo Lula, no governo Dilma já aprimorou, readequou as faixas, a faixa 1,5. Então, nós temos que aprimorar o programa e não acabar. Na verdade, está acabando com os programas, porque os que foram contratados já expirou. E aí, então, só cria uma expectativa de que tem a Minha Casa Minha Vida, que tem tal orçamento, mas, na verdade, não contrata. Então, não tem esse governo, estão terminando o ano, não teve nenhuma contratação nova. Está executando as velhas e, mesmo assim, não está repassando recursos de obras que já estavam em curso. Bom, deputado delegado, o senhor apontou várias falhas do programa. O que o senhor acha que precisa mudar e se já tem algum prazo, alguma previsão aí de... Bom, primeiro é importante destacar que quando o deputado Padre João fala que com o passar do tempo é necessário, obviamente, fazer a manutenção, há uma depreciação natural de qualquer mobiliário ou bem imóvel. Mas não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando que na própria entrega do programa, das unidades, há denúncias de que extintores com prazo de validade vencido estavam ali. Então já havia problemas estruturais na entrega. Ele diz que conhece, que há programas bem executados. Eu vou pedir a ele que me leve para conhecer um desses. Porque como delegado de polícia, trabalhei no Sul Fluminense, especialmente em Volta Redonda, eu conheço lá a Minha Casa Minha Vida do bairro Roma, Três Poços e também São Sebastião. Todos eles têm problemas. Problemas estruturais e problemas também ligados à segurança pública. O Estado, a União, o município, todos os entes do Pacto Federativo, eles têm que se unir para dar uma vida digna ao cidadão de bem. Ora, o senhor falou do desemprego. O grande problema hoje é que se o governo não tem o dinheiro adequado para investir em programas essenciais, e eu considero o programa Minha Casa Minha Vida um programa essencial. Agora, a grande dificuldade é que ele está sendo mal gerido, ele está sendo mal executado. Ora, nós sabemos muito bem que existem linhas prioritárias de crédito, como por exemplo da Caixa Econômica, aonde um morador pode pagar a sua prestação, o seu financiamento em até 35 anos. Ok, mas se ele não tiver emprego, ele não tem como pagar. Ele vai ter que entregar. Se ele atrasa 2 prestações, Mariana, ele já perde aquele imóvel. E os 15 milhões de empregados não é culpa do governo atual. Isso é um problema que vem de governos anteriores. Governos estes que foram assolados pela corrupção. Porque dinheiro havia, mas houve escândalo da Petrobras, houve uma série de desmandos administrativos, inclusive que resultaram em prisão de ex-presidentes, que fazem com que agora
seja mais difícil você resolver. É muito complicado você dar um prazo para resolver essas situações. Agora, eu sou um defensor do programa Minha Casa Minha Vida. Eu entendo que ele é importante, mas ele precisa ser reajustado, reavaliado. Nós não podemos investir dinheiro público de uma forma inadequada, porque não é isso que se quer. Esse dinheiro pertence a todos os brasileiros. O programa Minha Casa Minha Vida é o que se chama de uma ação afirmativa. Ele existe para que a desigualdade possa ser vencida no país, para que os mais humildes tenham a sua dignidade, possam ter condições de morar e de cuidar da sua família. E, na minha opinião, da forma atual, isso não está acontecendo, porque já há moradores que preferem sair de um lugar que é insalubre, num lugar onde chove na sexta-feira e quando chega quarta-feira da outra semana ainda está caindo água, por causa da infiltração. Essas pessoas preferem sair da sua casa própria infeliz para um aluguel em outro lugar. Então nós precisamos ser realistas, atacar o problema de frente, com responsabilidade e investir com consciência. Deputado Padre João, tem uma proposta, uma possibilidade de mudança nas faixas, para diminuir essa faixa 1 social. O senhor acha que isso seria uma boa iniciativa? Não, Mariana, porque na verdade, quando tem um problema, e o deputado ele é fiscal também, tem que denunciar junto à Caixa Econômica e o próprio Tribunal de Contas, que pode fiscalizar junto, e aquela empreiteira vai ser autuada, ela pode ser inclusive impedida de fazer novas contratações. Então, tem outros caminhos para a gente garantir a dignidade e bons empreendimentos. Agora, o que na verdade não tem é orçamento. Não tem novas contratações. Deputado, se a pessoa não consegue pagar uma parcela da faixa 1, por exemplo, parcela que às vezes é aí de R$90, R$100 ao mês, o senhor acha que ele vai conseguir pagar um aluguel de R$700, de R$1.000? Então vai para debaixo da ponte, vai aumentar a população de rua, vai aumentar também, não que está associado à criminalidade da população de rua, mas as pessoas também não vão ficar de braços cruzados, sem ter o que comer, sem ter onde viver. Então, o governo não consegue enxergar esse alcance social, até porque coloca recurso para as outras faixas. Então, para as outras, para quem tem dinheiro, tem dinheiro. Agora, para quem não tem orçamento. O corte é de mais de 40%. Então, tem como aprimorar. Nós não podemos... e tem sido uma prática desse governo. Tem um problema no Pronaf, suspende, corta as declarações de aptidão ao Pronaf. Não tem o Mais Médico, corta. Então, onde tem problema, a gente tem que resolver o problema. Se eu tenho um problema na minha cabeça, eu não vou pedir para cortar meu pescoço, jogar a cabeça fora. Não vou acabar. Se a gente tem um problema, tem que identificar, tem que ter um preciso diagnóstico, ver ali as causas e sanar o problema. Agora, o que está sendo feito é acabar com o programa. Não tem nenhuma novas contratações. E é isso. As parcelas, sobretudo, Minha Casa Minha Vida Entidade, que as pessoas podem fazer até como mutirão. São casas que são feitas em tamanho maior, porque às vezes fazer 2, 3, faz mais de 3, 4 quartos. Né? Assim também, eu conheço vários empreendimentos rurais, as pessoas fazem mutirão e fazem casas enormes, muito além da exigência da Caixa. A Caixa é rigorosa, os engenheiros da Caixa visitam em loco e às vezes escapa um ou outro empreendimento e sabe lá, né, em que fase que foi. E falta de fato isso. É um programa que foi executado às vezes em parceria com prefeituras. Muitos governos de estado também assumiram o programa, porque tem empresas públicas daquele estado. Então tem que identificar direito onde que tivemos o maior problema. Sei que é um grande programa que garante qualidade e dignidade de vida. Tudo que a pessoa sonha é ter a casa própria. Olha assim, tem programa de televisão que a audiência está justamente ali da casa própria e tudo, e que alimenta esse sonho. E acho que o governo teve essa sensibilidade, o governo Lula, ao criar o programa, a Dilma aprimorou o programa, infelizmente agora o programa começou o desmonte no governo Temer e agora avança o fim do programa, bem dizer, Minha Casa Minha Vida, quando não tem nenhuma contratação. Deputado delegado, é o fim do programa? Não acredito que seja o fim do programa, mas como nós sabemos, existe um grande problema de orçamento. O programa, volto a dizer, ele atravessa, ele tem alguns problemas que precisam ser resolvidos, para que ele possa continuar com saúde. Na minha análise, é um programa doente, ele precisa ser curado.
Quais outras doenças que o programa apresenta? Primeiro, o cadastro dos beneficiados é um cadastro que não tem transparência. Isso já foi dito várias vezes. Muitas vezes uma pessoa é beneficiada, se passa que ela necessita, que ela veio de uma área de risco, que ela tem aquela renda de até 1.800, mas já houve casos de chegar um morador no conjunto para assumir a sua casa num carro zero. E aí você pergunta, será que ele precisa mesmo? Outro problema é a especulação imobiliária que acontece com essas unidades. Não raro, nós sabemos muito bem, o Padre João sabe disso, que não é possível aquela pessoa que adquire, que está financiando a unidade, ela não pode alugar. Aquilo é com a finalidade de morar. Pois bem, na prática, o que acontece é que a pessoa não mora, ela aluga aquilo ali para ter uma renda. Então você percebe que o programa está sofrendo desvios. Seja porque você não tem a clareza, a certeza de que quem está lá realmente precisa, e depois você fica cientificado de que há pessoas que, infelizmente, alugam. Ou seja, estão tirando a oportunidade de alguém que mereceria estar lá, precisava estar lá. Então a gente precisa da rigidez do programa. Isso só vai ser alcançado, e aí eu concordo com o Padre João, com fiscalização. O Estado tem que desenvolver, a União tem que desenvolver métodos para que as pessoas que estejam nesse programa, Minha Casa Minha Vida, sejam as que precisam. Para que o Bolsa Família seja entregue a quem precisa. Os programas assistenciais, eles são fundamentais. A ideia não é acabar com o programa, eu tenho certeza, mas a ideia é aperfeiçoá-lo para que quem realmente receba o benefício seja aquela pessoa que merece e precisa dele. Deputado Padre João, você acha que aumentando a fiscalização melhora? Eu mesmo, Mariana, já solicitei ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas e à Caixa a fiscalizar determinado empreendimento, onde que o tráfico, o deputado denunciou que estava indo para essa família, e a própria Polícia Federal. Então, enquanto deputado, a gente toma essas providências também. E ali garante, de fato, o destino, que às vezes a família, ao abandonar, ela está sendo forçada. Então, é um aparato de outras políticas. Não tem como a gente... E o programa, ele foi muito bem elaborado por causa do conselho das cidades. Tinha um conselho que funcionava e trazia sempre esses problemas. Então, não funcionamento dos conselhos nesse governo, o ataque aos conselhos, né, o desmonte dos conselhos, não vem tantas informações para aprimorar as políticas públicas e os programas. Infelizmente, nós não conseguimos derrubar o veto do CONSEG, que é um outro conselho tão importante, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Mas o próprio Conselho das Cidades, ele trazia sempre esses problemas e ia aprimorando o programa. Ele não estava do jeito que foi criado. Houve aprimoramento. E um ponto é a fiscalização, é de fato a garantia da urbanização, a assistência à saúde, a educação, porque não é só a casa, nós temos que cuidar da cidade. E aí é tudo, é a segurança, a iluminação, é oferecer o esporte, o lazer. Então, criaram as condições do bem viver. E isso foi concebido no programa. Agora, às vezes, se um ente da federação, por isso que tem que identificar caso a caso e não ter um ataque no programa como um todo, mas eu percebo que é isso, e dar abertura para a sociedade voltar a participar e contribuir nesse processo, como estamos aqui identificando alguns problemas, então vamos ver quem que pode. E pontualmente também fiscalizar, ter essa fiscalização e ter algumas exigências. Ao contratar, vai ter que fazer essa infraestrutura, embora já tenha na lei. Infraestrutura que tem que ter, parte de iluminação e tudo. É lamentável, porque, olha, muitas pessoas, agora as chuvas estão chegando, é uma bênção as chuvas, mas quantas pessoas que na chegada da chuva, que é tão essencial, tão desejada, ao mesmo tempo passa a ser uma grande preocupação. Isso é por Minas Gerais, por Rio de Janeiro, que as pessoas estão na área de risco, fugindo do aluguel. Então, para não ir para debaixo da ponte, às vezes monta um barracão na área de risco. Então, nós temos aí esses mais de 7 milhões de déficit. O rural dá mais de 1 milhão, os rurais, né, que não têm a casa própria, e às vezes ver esse sonho cada vez mais distante. Bom, a gente falou de orçamento, e o orçamento está aqui no Congresso, a Comissão de Orçamento discute, depois o Congresso, sessão Câmara e Senado discutem tudo. O que a Câmara pode fazer, os deputados e senadores, para priorizar o programa de déficit, para diminuir esse déficit habitacional, deputado? É muito importante, primeiro, que os deputados se informem, conheçam essa realidade, para que eles possam, justamente,
integrar um grande esforço pelo que nós consideramos atividades essenciais e serviços essenciais que a União, o Estado, o município não podem deixar de prestar. Nós não podemos, de fato, deixar de lado a questão da educação, porque, de fato, a educação vai ser o grande propulsor de uma segurança pública de maior qualidade, porque a partir do momento que você educa, que você tira aquele jovem do ócio ou de uma subcapacitação, você permite a ele que ele consiga se qualificar para ter um trabalho melhor. A mesma coisa em relação à saúde. A saúde pública hoje ela é extremamente precária. As pessoas estão insatisfeitas. O SUS virou sinônimo de um serviço desorganizado e prestado de uma forma não eficiente. A segurança pública, por mais que os profissionais se dediquem, lutem, inclusive pagando muitas vezes o preço da perda da própria vida, é muito difícil. E eu falo como delegado, como é que você vai conseguir proteger a sociedade se você não tem um armamento adequado, se você não tem uma delegacia minimamente limpa, não há um ambiente lá salubre para o próprio policial? Como é que ele vai atender bem a pessoa? Se ele muitas vezes não tem, às vezes já aconteceu, não há um combustível para uma viatura andar. A viatura fica parada. Então, todas essas dificuldades, elas têm que ser contempladas, e aí eu incluo também a questão da moradia própria, como atividades essenciais para que o governo invista naquilo que realmente importa. É a partir dessa análise, e nós agora, deputados federais, essa legislatura tem uma grande responsabilidade. Por quê? Porque nós conseguimos aprovar as chamadas emendas impositivas. As emendas impositivas, elas não admitem uma negociação ou um não cumprimento por parte do Poder Executivo. Logo, a nossa responsabilidade enquanto parlamentar, ela agora é muito maior. Vamos olhar para os nossos estados, vamos conversar com as pessoas, entender aquilo que elas estão precisando e buscar ajudar. Não foi por outro motivo que nós fomos eleitos. Mais de 50% do Congresso atual é um Congresso renovado. Então ele carrega consigo a esperança da população por um momento novo, um momento sem corrupção, um momento onde os políticos de fato tenham a predileção para fazer o que é certo, que eles sejam honestos e que eles sejam trabalhadores. É isso que se espera. Não é para nós isso uma faculdade. Para nós isso é um dever que tem que ser cumprido. Estamos sendo observados. Precisamos fazer que esse Brasil novo, que é tão sonhado por tantos brasileiros, ele tem que sair do papel. Ele tem que sair do papel e tem que se transformar numa realidade. Deputado Padre João, como sensibilizar a Comissão de Orçamento, a discussão aqui do dinheiro? Então, no PILOA, né, que é essa proposta da lei orçamentária, o que está para 2020 é um corte em relação ao ano anterior de 41%. Ou seja, nós já teve uma média de execução por ano de mais de 11 bilhões, né, e foi gradativamente caindo desde 2016, 2017, 2018. E agora, então, está em torno de 2 bilhões e 700, se for, para o ano que vem. E mesmo assim não é garantia. Está na proposta de emenda ao orçamento. Não é garantia porque o que a gente vê, o que foi aprovado em 2018, para o exercício 2019, não teve, bem dizer, contratação. Não teve nenhuma contratação. Então, mesmo algumas portarias que garantiam aquela contratação, ela expira a validade, vence e a contratação não é feita. Então, infelizmente, acho que falta, de fato, essa opção do governo em beneficiar os mais pobres, e isso não está acontecendo. Há na comissão do orçamento que vai terminar até no plenário, mas é verdade que é agora na própria comissão que nós podemos, às vezes, com emenda de bancada, emenda das comissões, dar um plus nesse orçamento. E, às vezes, ainda tem a decisão final do próprio governo. Nós já fizemos isso aqui em relação a alguns programas, levar o orçamento, mas, às vezes, depois ainda tinha o contingenciamento. Então, se não tiver a opção do governo, da importância que, quando ele investe no Minha Casa Minha Vida, ele está investindo, não é só de dar a dignidade, que já é muita coisa, da pessoa ter a casa própria, ficar livre do aluguel, ela vai poder alimentar melhor, ter medicamento, muitas outras políticas também que ela tem direito a poder usufruir, porque ela está livre do aluguel e está pagando uma parcela menor e algo que é dela, que ela pode fazer uma reforma, uma adequação e tudo. Então, há um grande avanço e o governo tem que conseguir enxergar que ele está gerando emprego.
desde o areeiro, a fábrica de tijolo, a fábrica de cimento, de telha, o pedreiro, o carpinteiro, o eletricista, o pintor. É um programa que alavanca essas gerações de emprego. Então, eu acho que é enxergar isso. O governo não conseguiu enxergar isso. Infelizmente, o desemprego aumenta e muitas pessoas vão para debaixo da ponte ou vão para áreas de risco ou algumas outras ocupações, porque pagar o aluguel não aguenta, porque estão desempregados. E se estão desempregados, a parcela da Minha Casa Minha Vida é bem menor do que o aluguel. Nós vamos continuar acompanhando esses debates. Deputados, obrigada. A Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Mariana Pchit, que conversei sobre o projeto Minha Casa Minha Vida com os deputados delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio, e Padre João, do PT de Minas. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Tchau.